Olá, muito boa noite para você. Que Deus abençoe grandemente a sua noite e temos a certeza que foi um dia assim extraordinário que você teve, né, cheio das bênçãos do Senhor. Nós estamos nesse propósito de oração. Hoje, gente, hoje já é o 15º dia. Faltam 6 dias, daqui a pouco está terminando, né? Você está firme? Está firme crendo que as suas orações, o Senhor já está ouvindo as suas orações, e por mais que haja luta no mundo espiritual para impedir que as suas orações cheguem, a resposta das suas orações chegue, ela vai chegar? Que muitos de vocês já receberam, né? Que muitos podem estar achando assim, não, mas não está acontecendo nada. Creia, no mundo espiritual está acontecendo sim, há uma batalha no mundo espiritual, para que as nossas orações não cheguem até o Senhor, que nossas orações não sejam materializadas, os nossos pedidos não sejam materializados. Mas creia, né? Pode haver guerra no mundo espiritual, uma batalha, mas as suas orações, se você não desistir, se você não parar de clamar pelo Senhor, elas serão respondidas. Serão respondidas e muitas já estão sendo respondidas. Seja o que for que estiver retido, seja qual for a situação que você estiver vivendo, o Senhor já está respondendo a todas elas. Haja batalha que houver, o Senhor já está respondendo a todas elas. Então somente creia, não desista, não retroceda, fique firme nas orações, fique firme nos jejuns e milagres extraordinários acontecerão. Amém? Vamos ver então o que o Senhor trouxe hoje para nós aqui no nosso devocional. Vamos ler juntos, né? Então, 24 de novembro, dia 24 de novembro. Pessoas com ego elevado, iludidas, que pensam ser melhores que os outros, e tem muita gente assim, hein? Terminam frustradas. Se você é um crítico orgulhoso, sempre verá as pessoas consideradas menores que você passarem na sua frente. Então veja, se você é um crítico, um orgulhoso, sempre você verá pessoas que você considera menores passando à sua frente. E você infelizmente continuará no mesmo lugar. Infelizmente. A Bíblia diz que Deus se opõe aos orgulhosos. Deus se opõe aos orgulhosos. No livro de Tiago, capítulo 4, versículo 6, diz assim, vejam bem, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A palavra de Deus diz então, o que foi que nós lemos ali? Que Deus se opõe aos orgulhosos e dá graça aos humildes. Por quê? Onde existe um orgulho, onde existe um coração, né, com uma cegueira espiritual, cego espiritualmente, como que Deus vai abençoar essa pessoa? Uma pessoa orgulhosa, com o coração cheio de orgulho, ela está cega espiritualmente. Meus irmãos, os orgulhosos não herdarão os céus. A palavra de Deus diz isso, né? Os orgulhosos, eles se acham cheios de si, né? O diabo, Satanás, ele foi orgulhoso, né? Ele queria ser maior do que Deus. Por isso que houve aquela guerra lá nos céus. Por isso que Satanás desceu, está aí, né? Tentando, destruindo a vida de tantas pessoas por conta do orgulho, que ele se achou grande, ele se achou melhor do que Deus. E tem muitas pessoas que se acham melhores do que Deus. Acham que vencem na força do seu braço. Acham que não precisam de Deus, que elas sozinhas conquistam tudo. Mas Deus frustra essas pessoas, né? Essas pessoas, elas não herdarão o reino dos céus. São orgulhosas, arrogantes, se acham melhores do que os outros. E nós devemos ser o quê? Humildes de coração. Ter um coração rendido a Deus, para que o Senhor ele tenha condições de nos abençoar. Uma pessoa tem que ter o seu coração rendido a Deus, ser humilde, né? Porque o humilde, ele herdará o reino dos céus. Mas orgulhoso, Deus frustrará
os seus planos e é um derrotado. Satanás, ele é um derrotado, né? Então nós temos que nos enchermos de Deus. E a Bíblia, ela nos traz um exemplo de Nabucodonosor. Ela nos traz um exemplo, eu vou trazer aqui até para vocês, para ler junto com vocês depois, né? Tá no livro de Daniel, capítulo 4, versículo 30. Nabucodonosor, ele foi um exemplo de alguém muito orgulhoso. Ele se achava grande, ele era um rei poderoso. E se achava grande, ele era orgulhoso. Por ele se achar grande, o seu coração se encheu de orgulho. E o que nós vimos? Que o orgulhoso, Deus frustra os seus planos, né? Porque ele se achou grande, porque ele tinha um reino. E quem é que deu todo aquele poder para ele? Foi Deus. Mas ele achou que foi ele, né? Foi o seu poder, o poder dele, o homem. Que homem tem poder? Que homem tem poder? Quem tem poder é Deus. Quem é grande é Deus. Quem é grande é Deus, né? Ele achou que ele era alguém, né? Foi um rei, sim, um rei poderoso, mas por seu coração ter se enchido de orgulho, né? Deus tirou tudo dele. Tirou, né? Na mesma hora que ele se achou, né? Que ele se achou que ele era Deus, que ele era cheio de poder, na mesma hora Deus humilhou ele. Na mesma hora Deus humilhou ele. E ele se passou a viver como um animal. Como um animal. Imagine como é que esse homem ficou, né? Então, se ele passou a viver como um animal, comendo como um animal, vivendo como um animal, ficou louco. Porque é assim, né? Até ele reconhecer que todo o poder é de Deus e não de homens. Que todo o poder é de Deus e não de homens. Vamos ler aqui, onde está, né? Está no livro de Daniel, capítulo 4, capítulo 4, versículo 30. E ele diz assim, ó, dizendo, cheio de orgulho, Nabucodonosor, dizendo, cheio de orgulho, eu mesmo, com o meu grande poder, construí esta bela cidade de Babilônia, para ser a minha casa, a capital do meu grande império. Olha isso. Olha isso, na mesma hora que ele falou tudo isso, ele se tornou como um animal, né? O orgulhoso, ele esquece quem ele é, ele esquece quem governa, ele esquece de quem é o poder, ele esquece. Mas nós vemos aí, ó, um homem, né, que o poder que ele tinha foi Deus que deu a ele. Até dele ter ido lá e destruído, pego o povo de Deus lá de Jerusalém como escravo e ficaram por 70 anos ali como escravos. Foi Deus que permitiu tudo isso. Mas ele achava que tudo que ele fazia era porque ele era o bom, ele era o tal. Né? Ele era o bom, ele era o tal. Mas Deus frustrou os planos dele. Que na mesma hora que ele disse isso aqui, eu mesmo, com meu grande poder, construí essa bela cidade de Babilônia para ser a minha casa, a capital do grande império. Na mesma hora, se tornou como um animal. Na mesma hora. Olha aqui, ó. Vamos até ler, ó. Ele ainda estava falando quando ouviu uma voz que vinha do céu. Rei Nabucodonosor, esta mensagem é para você. Está escrito aqui, gente. Esta mensagem é para você. Você já não é o rei deste grande império. Você será expulso do seu palácio e vai viver com os animais do campo. Vai comer capim como os bois durante 7 anos, até compreender que Deus é quem domina sobre os reinos da terra e os dá a quem Ele quer. E naquela mesma hora a profecia se cumpriu.
Nabucodonosor foi expulso do seu palácio e passou a comer capim como os bois. Vivendo ao ar livre, ficou molhado com o orvalho da noite. Seu cabelo cresceu como penas de águias e as suas unhas ficaram enormes como garras dos pássaros. E assim, o orgulhoso Deus frustra. Ninguém é grande. Nós não temos poder nenhum. Nós não somos nada, gente, nós não somos nada. Quem acha que é alguma coisa, seus planos serão frustrados. O grande é Deus, o bom é Deus. Tudo pertence a Ele, tudo é dele, tudo voltará para Ele. Nós, meu Deus, o que nós somos, gente? O que nós somos? Cair em cima de uma cama, você acha que dinheiro, poder, vai te tirar de uma cama? Vai te tirar de um leito de enfermidade? Se Deus não permitir? Você acha que se você tem muito dinheiro, você é rico, tem isso, tem aquilo, quem te deu? Foi Deus. Quem te colocou nessa empresa? Foi Deus. Quem deu essa casa, esses filhos, essa família para você? Quem te dá saúde? O ar que nós respiramos? O poder nos alimentar, o poder nos andar, o poder fazer tudo, quem te dá? É Deus. Um sopro que Deus dê em cima de nós, acabou, destruiu com tudo. Nós não somos nada. Então, humildade, gente. Vamos ser humildes, né? Tira todo o orgulho, tira toda a arrogância, tira toda a prepotência. Se humilhe diante do Senhor. Se volte para Deus enquanto há tempo. Temos que nos voltar para Deus, porque o humilde, Deus abre portas. Ninguém permanece de pé quando se exalta. Ninguém permanece de pé quando se exalta. Mas o humilde Deus levanta. O exaltado, exalte a Deus. Não se exalte, exalte a Deus. Se humilhe diante do nosso grande Rei, o nosso Deus Todo-Poderoso, nosso Abba. A Ele, Jeová Rafá, a Ele, né? Somente a Ele. Que Deus abençoe grandemente as nossas vidas. Que nós possamos a cada dia mais nos humilhar e nos derramar diante do Senhor. Que nós não somos nada sem Ele, sem a presença dEle. Se renda ao Senhor. Busque o Senhor todos os dias da sua vida. Todos os dias da sua vida. Não se exalte. Porque o exaltado, que quer se exaltar, Deus humilha. Deus frustra os seus planos. Que Deus nos abençoe. Que tenhamos uma noite abençoada, cheia da presença do Senhor. Cheia da presença do Senhor. E que a cada dia nós venhamos a nos crescer diante do Senhor, mas nos humilharmos diante dEle. Nos humilharmos diante dEle, dizendo que Ele é Deus, Ele é grande. Honrar a Deus e Ele nos honra. Quando nós honramos o Senhor, Ele nos honra. Quando nós engrandecemos o Senhor, Ele nos engrandece. Tudo mas diante do Senhor, porque nós não somos nada. Amém? Vamos orar então e falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai querido, aqui nós estamos diante do Senhor, meu Pai. Quem nós somos, meu Pai? Nós não somos ninguém, nós não somos nada. Nós somos tão pequeninos quanto um grão de areia. Basta um sopro do Senhor. Acabou-se a Marilene, acabou-se, Senhor. Abençoa nossas vidas, Senhor. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia dos nossos filhos, da nossa família. Abençoa nossas vidas, Senhor. Que o Senhor esteja conosco, meu Pai. Que o Senhor venha nos abençoar, nos dar força, para que cada dia, meu Pai, nós possamos engrandecer o Seu nome, levar a Tua palavra, levar o Teu nome. Que nenhum aqui de nós, Senhor, venha nos envergonhar do Senhor. Mas que nós venhamos levar o Teu nome por onde nós estivermos, Senhor. Que nós venhamos engrandecer o Teu nome onde nós estivermos, Senhor. Que a cada dia mais nós possamos nos humilhar diante de Ti.
vendo, meu Pai, que nós somos pequeninos, que nós não somos nada sem a Tua presença. Abençoa nossas vidas, Senhor. Abençoa, meu Pai, essa pessoa que está aí junto comigo, orando, clamando pelo Senhor. Abençoa ela, abençoa a sua casa, a sua família, da saúde, da proteção, para que ela venha ter uma semana, todos nós venhamos ter uma semana abençoada, cheia da Tua presença, cheia do Teu favor, com definições, com bênçãos, com vitórias, com Teu favor sobre as nossas vidas. Que venhamos a cada um de nós, a cada dia, meu Pai, engrandecer o Teu santo nome. É que eu te peço, meu Deus, e te agradeço por tudo, porque o Senhor é o Deus, o Senhor é o nosso Abba. Sem Ti nós não somos nada, meu Pai. Obrigada, Senhor Jesus, por tudo. Amém e graças a Deus. Amém. Amanhã estaremos aqui mais uma vez, orando e clamando ao Senhor, né? Nos rendendo a Ele, nos humilhando diante do Senhor e exaltando o Seu santo nome. Amém.